Quando falamos sobre os piores políticos da história, estamos lidando com indivíduos cujas decisões, políticas e ações impactaram negativamente milhões de pessoas. Vamos começar com Adolf Hitler, o líder do Partido Nazista, que conduziu a Alemanha à Segunda Guerra Mundial e foi responsável pelo Holocausto, resultando na morte de mais de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras pessoas. Sua ambição de poder absoluto e ideologia de supremacia racial causaram um dos capítulos mais sombrios da história humana. E Stalin, o ditador soviético, também entra nessa lista. Durante seu regime, milhões de pessoas morreram devido a purgas políticas, execuções em massa e a fome provocada pela coletivização forçada da agricultura. Esses dois líderes são frequentemente lembrados como os mais cruéis do século XX. Outro nome relevante é Mao Tse-tung, líder da Revolução Chinesa e responsável pelo grande salto adiante e pela Revolução Cultural. Suas políticas causaram fome e repressão, com estimativas de dezenas de milhões de mortos. Pol Pot, líder do regime do Khmer Vermelho no Camboja, implementou uma política genocida que resultou na morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas. No continente africano, Idi Amin, ex-presidente de Uganda, ficou conhecido por seu regime de terror, marcado por massacres, perseguições políticas e violação dos direitos humanos, resultando em centenas de milhares de mortes. Se voltarmos no tempo, encontramos nomes como Nero, o imperador romano que, segundo relatos históricos, foi responsável por incendiar Roma e perseguir os cristãos de maneira brutal. Sua administração foi marcada por extravagância, crueldade e o colapso financeiro do império. Outro imperador romano que merece ser mencionado é Calígula, conhecido por sua loucura, tirania e desrespeito às instituições romanas. Seu reinado curto, mas destrutivo, foi repleto de execuções arbitrárias e excessos insanos. No Oriente Médio, Saddam Hussein, ex-presidente do Iraque, também é lembrado por suas atrocidades. Seu regime foi responsável por genocídios contra os curdos, repressão política violenta e a guerra com o Irã, que resultou em milhões de mortes. Muammar Gaddafi, na Líbia, governou por mais de 40 anos com mão de ferro, sendo responsável por repressão, violações dos direitos humanos e por criar um ambiente de constante medo e insegurança. Finalmente, devemos mencionar Kim Jong-il, da Coreia do Norte, que perpetuou um regime totalitário onde milhões de pessoas vivem sob um sistema opressor, marcado pela fome, perseguição política e completa ausência de liberdades. Esses políticos representam o lado mais sombrio do poder, mostrando como a ambição desmedida e a falta de compaixão podem levar a tragédias humanas em proporções gigantescas.